aqui nessa passagem de Apocalipse, falta bem pouco para que as coisas terminem. A gente está vendo aqui os 7 anjos que estariam com as últimas 7 pragas. As coisas estão ficando muito sérias. E é um cenário um tanto quanto diferente, talvez um pouco assustador a princípio, mas a esperança que as pessoas carregavam ali no meio é algo muito bonito. A gente vê aqui nessa passagem que nós temos irmãos vitoriosos que resistiram à besta, que resistiram àquele que é maligno e foram vitoriosos entoando um hino que carrega em sua mensagem aquilo que está por vir. Eles estão anunciando aquilo que Deus está prestes a fazer. E nós podemos observar aqui, nesse hino, nessa passagem, 3 elementos que eu acho que se aplicam no hoje. 3 elementos que eu acho que são muito convenientes para a nossa vida cristã agora. A gente acaba enxergando aqui triunfo, missão e música. É sobre essas 3 coisas que eu quero falar com os irmãos. A princípio a gente vê aqui nessa passagem que é sim uma passagem de triunfo. Uma passagem de triunfo porque nós observamos que Deus é vitorioso desde o princípio. Isso não é novidade para nós. O Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, ele tem essa característica tão especial de que ele é soberano sobre toda a história. Tudo aquilo que acontece, todos os propósitos e todos os momentos difíceis, alegres, tristes, bonitos que a gente tem na história da humanidade estão nas mãos do Senhor. E Ele prometeu que no final das contas Ele terá a vitória. E a gente vê nesse hino esses irmãos entoando, esses irmãos proclamando essa vitória, que os propósitos de Deus vão se findar e tudo vai dar certo no final das contas. Nós não servimos um Deus como nós observamos em outras visões de mundo, da história e tudo mais, que passa por ciclos de vitórias e derrotas, que passa por ciclos que ele morre e nasce de novo e fica fazendo isso o ano inteiro. Não é assim que acontece. Nós temos um Deus que ele é vitorioso desde o princípio. Isso é algo muito, muito bacana, algo tremendo. Então, justamente por isso, eu acho interessante nós observarmos esses textos que são de natureza apocalíptica, natureza escatológica, meus irmãos, porque por mais que às vezes a gente tenha uma impressão de que a função dos apocalipses, a função da escatologia, desses anúncios do que vai acontecer no final de tudo, seja para deixar a gente com medo, para deixar a gente assustado, alguma coisa parecida, talvez a gente tenha esse tipo de visão por uma questão cultural, algo similar, talvez por aquilo que a gente vê na televisão. Eu estou vendo o Guilherme ali, e eu lembro quando eu era criança, e eu não conhecia muito sobre esse tipo de coisa, não era muito bem aquilo que a gente via na escolinha bíblica ou coisa parecida, e a visão que eu tinha do Apocalipse, ou algo do gênero, era sempre algo muito assustador. Eu me lembro que, ainda por mais que não seja muito coisa de criança, eu lembro que quando eu era criança eu vi um episódio dos Simpsons, que eles ficavam citando o Apocalipse e eles ficavam falando coisas extremamente assustadoras, coisas extremamente negativas. E eu acho que por isso demorou um pouco até eu compreender a verdadeira natureza desse tipo de literatura. Mas no que diz respeito ao triunfo de Deus, meus irmãos, é interessante a gente saber que a função desse último livro e também de outras proclamações daquilo que vai acontecer no final nunca foi para deixar a gente com medo, sempre foi para dar esperança. O objetivo desde o princípio é firmar a nossa esperança, nos deixar alegres com aquilo que vai acontecer, porque Deus é vitorioso. Amém. Deus é vitorioso, e isso que a gente vê do princípio até o fim da revelação das Escrituras. Então, o primeiro elemento que nós vemos aqui nessa passagem é o elemento do triunfo. O elemento do triunfo de Deus desencadeia outras 2 coisas. A primeira coisa que desencadeia é a missão. Estamos aqui no mês de missões e acabamos de ver nessa passagem os propósitos de Deus sendo cumpridos.
E aí, como que uma coisa se relaciona com a outra? É o seguinte, meus irmãos, quando nós compreendemos que nós, como cristãos, temos uma missão, essa missão não é uma missão que é simplesmente nossa. Deus tem uma missão. Deus tem uma missão aqui com a sua criação e nós somos participantes dela. A missão de Deus nos envolve e nós temos uma função a ser exercida. Na passagem existe de certa forma, um apelo indireto para essa participação. Porque vejamos, no final das contas, a gente lê no Cântico uma proclamação muito interessante. Ali, o Cântico de Moisés do Cordeiro, ele vai falando sobre as grandes e maravilhosas obras de Deus. No final das contas, ele diz o seguinte: quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus feitos de justiça foram revelados. A gente vê aqui que nós estamos enxergando esse Senhor, que é o Rei das Nações, tendo a sua mensagem, tendo a sua missão sendo cumprida por toda a face da terra. Vemos aqui o objetivo final de toda essa missão que nós estamos envolvidos, que é a proclamação do Evangelho, a proclamação do Reino, tendo seu objetivo proclamado. Chegou o momento, todas as nações viram a ti, Senhor. Isso é algo excelente, isso é algo que nos dá muita alegria. E por isso, meus irmãos, por isso, agora que nós vemos essa perspectiva da missão, a gente não precisa ter medo de agir. Mais uma vez, nós vemos essa esperança aqui revelada no Apocalipse, e diante dela nós devemos agir sem medo. Podemos ter tranquilidade em nossas ações, porque existe garantia de que o Senhor é vitorioso. Existe garantia de que tudo vai acontecer da forma correta. Independente da perspectiva escatológica que cada um de nós podemos adotar, que diversas são, e eu não vou ficar debatendo sobre isso, seja ela em seu desenvolvimento otimista ou pessimista, todas elas, no final das contas, têm um final feliz. No final das contas, todas têm um final positivo. E nós somos agentes de Deus, nós somos peças fundamentais para que esse final feliz aconteça. Ele escolheu nos usar para que todas as coisas fossem restauradas, para que todo mundo conhecesse o reino de seu Filho. Por isso, meus irmãos, é que nós somos testemunhas do reino dos céus, não só para o mundo, mas também para nós mesmos. A terceira coisa que desencadeia é a música. Então nós vemos aqui, a princípio, o triunfo de Deus, a missão de Deus, e agora a música da igreja. Pelo fato de Deus ser vitorioso, de fazer promessas a seu povo e envolvê-lo em sua missão, nós cantamos. Na perspectiva que nós temos de nossa fé, o louvor, a música, ela tem alguns usos, ela tem algumas características. Nós cantamos, nós fazemos músicas para o louvor do nosso Deus. A gente adora Ele por meio das canções que a gente entoa. A música também contribui para a nossa santidade, porque quantas verdades bíblicas, quantos versículos, quantos conceitos maravilhosos sobre o nosso Senhor nós não aprendemos e memorizamos por causa das músicas, por causa dos nossos louvores. Diversos são os casos, as passagens, as verdades que nós temos por causa do tipo de música que a gente entoa. E a gente também tem a função da proclamação e da anunciação das obras de Deus. Então, existem diversas características que nós encontramos nas músicas. E justamente olhando aqui nessa passagem, é isso que nós vemos. Nós vemos esse anúncio de vitória. Nós vemos a música se fazendo presente na vida de cada um de nós, na vida dos cristãos. E aqui, mais especificamente, com aqueles que foram vitoriosos sobre a besta. E nesse sentido, meus irmãos, nós podemos nos aproximar desses irmãos vitoriosos. Porque nós
não somos tão diferentes deles. Diante daquilo que nós vimos, diante daquilo que nós ouvimos, diante daquilo que nós testemunhamos em nossas próprias vidas, e no testemunho daqueles que estão próximos de nós encontramos maravilhas, nós encontramos a obra de Deus, a mão de Deus se realizando. E por causa disso, nós anunciamos a vitória de Jesus. Toda vez que a gente vê a mão de Deus, o carinho, o cuidado do nosso Senhor em cada uma de nossas vidas, nós estamos vendo Deus ser vitorioso, porque os propósitos de Deus estão se cumprindo, a soberania dele se faz presente em nossas vidas e nós observamos isso. Em tudo aquilo que nós reconhecemos a mão de Deus, nós reconhecemos também que Ele tem sido vitorioso. E nós cantamos. Nós cantamos. Um exemplo bem claro disso aí é aquele famoso hino. Prado, tá aí? Eu acho que é o 153, né, Prado? O vitorioso tem sido Jesus. Como que é o nome? Que é o famoso, né? O Glória, Glória. Glória, Glória, Aleluia. 112? Ah, tá. Confundi. Obrigado, gente. Eu não vou pedir pra cantar não, porque precisa tomar café da manhã antes. Essa música aí, esse horror Mas nós cantamos, nós anunciamos a vitória do nosso Senhor. Nós anunciamos que Jesus tem sido glorioso, continua sendo glorioso e sempre será vitorioso, soberano. E é lindo, e é incrível, e é maravilhoso que nós possamos observar todas essas maravilhas de Deus, todo o triunfo, todo o propósito da missão de Deus que nós podemos cantar, podemos anunciar de forma bem especial. Concluindo, meus irmãos, quero recapitular com os irmãos e peço que diante daquilo que nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 15, dos versículos 1 ao 4, nós possamos verdadeiramente olhar para o triunfo de Deus, que a gente possa reconhecer a vitória gloriosa do nosso Senhor. Que isso seja uma certeza viva em nossos corações. A certeza de que o Deus que nós servimos é vitorioso do princípio ao fim. Ele é triunfante, glorioso. E que esse Senhor que é triunfante, vitorioso, glorioso, Ele tem uma missão. E Ele nos chamou para sermos participantes dela. Que nós, como seu povo, temos propósitos que foram estabelecidos pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, aquele que é vitorioso. E por final, tendo consciência de que nós temos essa responsabilidade, que nós temos essa participação, que nós possamos andar jubilosos, que nós possamos andar alegres, felizes, fazendo música, porque a nossa esperança é certa e o nosso esforço não é em vão. O Senhor é vitorioso. Era isso que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã e agradeço pela oportunidade. Deus abençoe. Vamos orar rapidinho?